encontro. Como vocês puderam ouvir, era uma coisa que eu ia anunciar, a reunião está sendo gravada, então em breve a gente pretende disponibilizar essas formações no YouTube do parque, e a ideia é justamente ter esse conteúdo acessível, né, para posteriormente ser consultado, para que outras pessoas possam também ter acesso, já que não puderam estar aqui hoje. E queria começar agradecendo a galera que está aqui trabalhando também, né? Além de mim, esse encontro aqui, Highlander, que está garantindo aqui a acessibilidade em Libras, a Edna vai estar fazendo essa troca com ele aqui, para a gente ter a tradução em Libras, né, simultânea. A galera que está trabalhando, produzindo, então são muitas mãos para que tudo isso aconteça bem, né? Queria fazer esse salve para a galera antes de começar. Para a gente combinar, antes da gente começar, a gente definiu que as perguntas elas vão ser feitas no final. Então, ao longo do tempo de transmissão, né, de conversa, quem quiser ir colocando, aqui embaixo tem uns íconezinhos, né, da janela do Zoom, e tem um escrito levantar a mão. Então, quando você clica ali, a sua mãozinha ela aparece na tela, e conforme as pessoas vão adicionando as mãozinhas também, é feita uma fila, né, uma ordem de perguntas. Então, no momento em que você tiver essa ideia para fazer essa pergunta, né, você já pode acionar e anotar essa pergunta, e no final a gente conversa. Pode ser uma pergunta sobre o conteúdo que eu vou apresentar, ou até mesmo uma dúvida sobre o ciclo. Acho que hoje é o dia mais importante para a gente tirar essas dúvidas, né, sobre os próximos encontros, já que serão 12, né, contando com esse de hoje. E então a gente combina assim, no final a gente abre para essas perguntas. E sobre a lista de presença também, em algum momento, a produção vai enviar aqui no chat. A gente combinou que para esse encontro vai ser um pouco mais para frente. E aí, ao longo dos encontros, ela sempre vai ser disponibilizada no chat, que é um Forms do Google, para quem está aqui assinar. E aí a gente vai coletar essa presença a partir desse Forms. Para a gente combinar sobre os próximos encontros, eu vou dividir a mediação dos próximos convidados com a Maria Luísa Galacha, que é nossa educadora do parque. Ela vai conduzir alguns desses encontros, e os que ela não for conduzir, obviamente, eu farei essa mediação. Então, vou começar transmitindo aqui a tela para vocês, do conteúdo que eu preparei. Se vocês puderem me informar se está aparecendo para vocês, porque a partir do momento que eu coloco aqui, eu não consigo mais ver ninguém, então dá para ativar o microfone de alguém para a gente saber se está rolando? Matheus, você consegue me dizer? Tá rolando no WhatsApp. Beleza. Tá aparecendo. Tá, obrigado. Então, para começar, eu vou me apresentar. Como eu disse, sou Nathan Braga, né? Atualmente sou diretor pedagógico do Parque Cultural Casa do Governador, e estou fazendo esse primeiro encontro justamente porque a gente combinou de abrir o ciclo virtual pensando e apresentando o parque e o plano pedagógico que a gente tem desenvolvido desde novembro para o parque. E acho que fazia sentido porque quando a gente pensou em fazer o ciclo virtual, a gente não tinha necessariamente pensado em abrir ele para todo o Brasil, porque a gente pensava que o alcance ia ser reduzido para o estado. E com o passar dos dias, né, do ciclo presencial, com a demanda aumentando, muitas pessoas pediram para que a gente considerasse, né, abrir isso, já que era virtual, para todo o Brasil. Então, como nós somos um equipamento cultural relativamente novo, a gente pensou que seria interessante acrescentar esse encontro para a gente definir o que é o parque, poder falar sobre ele, sobre o projeto e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas antes disso, achei que era interessante me apresentar, porque sou eu que vou conduzir o encontro. Para justificar a minha presença, minha fala nesse lugar também, que eu acho sempre importante, eu trouxe a minha formação, destaquei as coisas que eu achava que eram relevantes para o nosso encontro. Atualmente sou doutorando em Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ, sou mestre pela mesma instituição e programa, especialista em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e sou bacharel e licenciado em Artes Visuais também na UERJ. Em 2015, eu cursei um programa de práticas artísticas contemporâneas no Parque Lage, que foi a primeira vez que eles fizeram uma formação extensa, de um ano, na verdade. Eram 9 meses, mas eles chamavam, né, de anual, porque era durante todo o ano letivo da escola. E a gente podia escolher vários cursos da grade para fazer essa formação,
eu escolhi esses 7 que estão na tela de vocês e destaquei ali o Educação e Mediação com a Cristina de Pádua e a Tânia Queiroz, que foi a primeira vez que eu estudei efetivamente sobre educação e mediação, e acho que foi um curso divisor de águas na minha carreira, na minha atuação como educador museal, informal, porque é um curso voltado para isso, né? A gente tem poucos cursos que pensam essas formações. Dentro da graduação, da licenciatura, existem pouquíssimas disciplinas, quase sempre eletivas, né? Voltadas para essa formação mais informal. Então, eu acho que foi um momento interessante, por isso trouxe, destacando, né, que isso aconteceu já em 2015, 10 anos atrás. Trouxe também o intercâmbio em Belas Artes, que eu fiz em Salamanca, na Espanha, e destaquei também ali a formação de técnico em Química, porque eu considero muito valiosas essas formações interdisciplinares, porque eu acho que elas expandem um pouco da nossa atuação dentro do campo das artes, né? Como eu tenho toda a atuação da graduação para cima voltada, né, tão específica, eu acho que esse campo da Química, ela me trouxe, né, me trouxe algumas vertentes de trabalho, entender o ateliê e o processo artístico também como alquimia, como transformação da matéria, como transmutação de poesia em forma. Então, eu acho que é interessante pensar que muitas das vezes as pessoas ficam meio assim, mas será que eu, né, fiz, sei lá, biologia, será que posso trabalhar com arte? Fiz, sei lá, engenharia. Então, acho que conhecimento, né, formação nunca é demais, e acho que isso garante uma individualidade para você e para a sua atuação ao longo do tempo, que é sempre positiva. Sobre as atuações em arte e educação, fiz alguns destaques também, né, trouxe algumas das coisas que eu fiz ao longo desses anos todos, e aí tem ali a mais recente, né, antes de atuar, né, de assumir como diretor do parque, eu estava trabalhando com a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre, e nessa edição, que foi a 14ª, eu assumi como assistente de coordenação educativa e fui chamado para fazer a coordenação editorial do material que acabou de ser publicado no último final de semana. A Bienal fechou no domingo e no sábado foram lançados todos os materiais, né, e dentre eles o material educativo que eu fiz a coordenação. Antes disso, eu atuei como supervisor educativo no Farol Santander Porto Alegre por um ano, que deu um pouco mais de 2 exposições. Também foi um outro desafio interessante, porque o Farol Santander Poa foi justamente o lugar onde, alguns anos atrás, a Queer Museu foi fechada, né? Foi uma exposição, um marco importante para essa formação cultural no Brasil, porque foi um momento de retrocesso interessante, e naquela ocasião, o projeto educativo da exposição foi justamente o que foi atacado, né? Depois daquela ocasião, a instituição nunca mais teve um projeto educativo deles, então eles trabalhavam com pessoas que eram contratadas para cada exposição, e nesse ano que eu atuei lá, sem uma equipe minha fixa, foi importante para entender que esse trabalho de descontinuidade era também um trabalho político que o Farol Santander resolveu assumir, e de descompromisso mesmo com a educação, assim, porque era mais fácil não manter essa equipe, reformar todo mundo novamente. Mas, de alguma forma, eu acho que o trabalho em educação permite sempre essa fissura, né? Permite sempre que a gente refaça e faça coisas dentro desses acordos. Então, eu consegui contratar pessoas que trabalharam nas 2 exposições, e a gente fez um trabalho quase de um ano ali na instituição, bonito, reformamos coisas, e ficou um legado, até mesmo para a Bienal, porque a Bienal, sempre que acontece, ocupa o prédio do Farol, né? Ocupa a instituição, então isso acabou reverberando até para a Bienal. Antes do Farol Santander, eu trabalhei em outra edição da Bienal, que foi a 13ª, né? E fui supervisor educativo. E foi um dos grandes desafios, porque a Bienal em Porto Alegre, ela acontece em vários espaços ao mesmo tempo, né? Esse ano, por exemplo, na 14ª, foram 18. Naquela ocasião, da 13ª, eram 12, eu acho, não me lembro agora, não me recordo muito bem. Mas eu estava atuando como supervisor educativo na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica bem no centro de Porto Alegre, é um prédio histórico, é importante para a cidade, e aos finais de semana passavam mais de 18 mil pessoas na Casa de Cultura. Então, coordenar uma equipe de 20 pessoas, eu dividia, né, o turno com o outro supervisor, mas quase sempre eram 20 pessoas, né, quando eu tinha que assumir sozinho, e aí era um grande desafio diante de 18 mil pessoas, e ainda naquela época estavam rolando os acampamentos políticos, né, pós-eleição, e aí as pessoas estavam acampadas à frente de um quartel que ficava do lado da Casa de Cultura,
e elas usavam a Casa de Cultura, que como equipamento público, né, disponibilizava banheiros para quem precisasse usar, e então, ao mesmo tempo, a gente tinha que lidar naquele momento político com essas pessoas, né? Então, isso por si só era um outro tipo de mediação, que depois a gente pode falar um pouco mais. Destaquei ali também o trabalho como professor na UERJ. Durante um ano eu assumi as turmas de metodologia de ensino das artes 1 e 4, e foi um trabalho muito interessante, porque eu estava voltando para dentro da universidade que me formou, e acho que essa lógica de voltar muito cedo ainda, ela tocou em mim em pontos muito interessantes, assim, porque eu ficava pensando, nossa, ontem eu estava sentado ali e agora eu estou aqui, qual é a chave, né? O que foi que virou, o que aconteceu para me trazer para cá tão rápido, assim? E isso me fazia até duvidar de algumas coisas, né, que eu poderia fazer, e eu só tinha sentido isso antes, quando fui professor, destaquei ele também, num colégio para turmas do 5º ano ao 1º ano do ensino médio, que é até onde artes é obrigatório, e era em 2019, e eu também ali naquela ocasião, ainda em 2019, né, 6 anos atrás, ficava pensando, nossa, eu estava no ensino médio ano passado, assim, claro que não era, mas era como eu me sentia, né, e antes de entrar na sala pela primeira vez, sala de aula pela primeira vez, eu sempre pensava, esses meninos nunca vão me respeitar, assim, eu tenho a idade deles, eu não tinha, né, eu era muito mais velho que eles, mas eu sentia isso, né, e acho que esse lugar de mediar, de se expor, né, de estar com o corpo à prova, é sempre muito desafiador para quem trabalha com educação, né, porque você não tem nenhuma ferramenta de proteção, é o seu corpo que está ali, as pessoas podem te falar qualquer coisa, podem reagir da forma que elas bem entenderem, e então antes disso eu não tinha tido uma experiência de sala de aula, né, só com estágio, não assumindo as turmas, e aí naquela ocasião assumir todas as turmas da escola, foi bem interessante e desafiador. E aí antes disso trabalhei como artista educador no Instituto Casa Roberto Marinho, fui da equipe de abertura da casa, que abriu em 2018, então é a segunda vez que eu participo de um projeto que está se construindo do zero, o que eu acho sempre um compromisso muito desafiador, porque você tem realmente que produzir tudo do zero, assim, os problemas, né, são pensados, mas na prática eles viram outros, né, aparecem outras coisas, né, aparecem outros problemas, então é no dia a dia que você vai conseguindo fazer e refazer todas essas questões, mas é sempre uma delícia. E o último que eu resolvi destacar ali é o projeto de extensão que eu trabalhei na UERJ durante um pouco mais de um ano, que foi o NESA no Caminho Melhor Jovem, que era um projeto que contribuía para planejar e construir estratégias de assistência junto à rede de apoio em saúde, educação, enfim, direcionado para adolescentes do programa Caminho Melhor Jovem, que eram adolescentes de comunidades, né, de favelas do Rio de Janeiro, que tinham problemas cognitivos ou de linguagem. Então, eu tenho uma formação muito ampla, né, uma atuação muito ampla em educação, com projetos muito distintos, né, e passei um pouco por cada coisa, o que me deu, de certa forma, uma janela de trabalho interessante. E aí, como produção técnica, eu destaquei 2 coisas, o material educativo, que acho que é um grande feito, assim, estou muito feliz, ainda nem peguei ele pessoalmente, a caixa foi enviada para mim, ela vai chegar essa semana, só tive acesso às provas, né, não efetivamente depois da publicação, e o livro que eu editei e organizei junto com o meu orientador do doutorado, em 2023, que é um livro chamado Vértices e Vertigens, Arte e Formação Humana, no qual a gente convidou pessoas de diversas áreas do campo da educação para escreverem sobre educação. Então, é um livro que também tem bastante orgulho e está disponível até na Amazon, enfim. Agora sim, apresentado, né, finalmente, eu vou falar sobre o parque, que eu acho que, para quem não conhece, para quem não conseguiu visitar ainda, para quem é de outro estado, é importante de se falar. E aí, quando eu estava pensando sobre que imagem usar para definir o parque, tinham muitas imagens bonitas, né? Um lugar bem paradisíaco, assim, em meio à Mata Atlântica, na beira do mar, e um mar muito azul. Mas também fiquei pensando que as instituições, elas são feitas de pessoas, né? E essa instituição, ela só acontece por conta dessas pessoas que diariamente estão ali à prova de tudo, e achei que era interessante, como imagem do parque, dizer que o parque hoje são essas pessoas fazendo tudo isso acontecer. Mas o parque ele foi inaugurado em maio de 2022, então agora, no final do mês passado, ele completou 3 anos, a gente teve inclusive um evento de comemoração desse aniversário, mas ele está aberto da forma como a gente tem hoje, né, de terça a domingo, desde novembro de 2024.
então faz alguns meses que ele está funcionando diariamente, basicamente, né? A gente só fecha as segundas para manutenção do parque. Ele está localizado justamente na residência oficial do governo do estado, né? E é importante dizer isso, porque as pessoas têm essa curiosidade. Ah, mas o governador ainda mora aí, o governador ainda usa esse espaço, né? Quase que diariamente a gente tem que lidar também com essa agenda que é muito conturbada. Então, às vezes a gente não pode subir, por exemplo, na parte alta do parque, porque o governador está chegando no heliponto com o helicóptero, e, né, para garantir a segurança de todo mundo, a gente precisa fazer algumas concessões. Então, é um desafio, mas também é muito incrível, porque acho que eu nunca trabalhei tão perto, né, dessa fronteira com uma figura política e de relevância, né? E acho que essa atitude de abrir o parque, de transformar o parque num centro cultural, numa instituição cultural, ela é realmente um grande feito para esse país. Assim, a gente não tem um exemplo de que isso tenha acontecido em outro estado, e muito menos com a qualidade de programação que a gente tem produzido, né, e entregado. Então, eu acho que é importante destacar isso, e ele foi concebido como um espaço justamente dedicado à produção cultural local, mas a gente tem trabalhado para nacionalizar isso, né, para romper essas fronteiras, para que as pessoas entendam que a gente está entrando num circuito e quer se reafirmar dentro dele, e para que, construindo um legado, ele não desapareça, né, ele não se fragilize a ponto de, alguns anos depois, ele virar qualquer outra coisa, né, porque a gente tem realmente se doado e construído uma programação e trabalhado e batalhado para ele se firmar. Então, hoje ele é reconhecido como a maior instituição ao ar livre do Espírito Santo, né? E tem um acervo atual de 33 obras, sendo 22 permanentes, 23 permanentes, eu não alterei ali, desculpa, porque recentemente entrou uma obra nova para o acervo, e 10 temporárias, né? Incluindo esculturas, instalações e projetos que foram construídos especificamente para aquele lugar, que a gente chama de site specific. Ele tem 93 mil metros quadrados, né, cerca de 93 mil metros quadrados, e é gerido pela Secretaria da Cultura e pela Secretaria do Governo, em parceria com o Instituto Arte e Cidadania. Ele abre, como eu falei, gratuitamente ao público, e essa interação entre arte, né, arte contemporânea e natureza, é justamente o que leva a gente, guia a gente. Então, fica o convite para vocês conhecerem quando puderem. Aí agora sim eu resolvi colocar imagens. Essa é a sala do educativo, que a gente tem mobiliado, construído, trabalhado e firmado como um espaço de encontro. Aqui é a portaria, mas ainda é uma portaria antiga, né, desatualizada. A gente está reformando nesse momento a fachada do parque. E eu trouxe uma das obras só como uma imagem para vocês terem noção da dimensão da presença da natureza dentro do parque, né? Então, realmente a gente está dentro da Mata Atlântica, com uma presença de fauna e de flora gigantesca, e acho que entender esse ambiente, respeitar esse ambiente faz parte do nosso trabalho diário, mas também do trabalho em educação, de conscientizar as pessoas, né? Traduzir a dimensão e a importância desse espaço para esse local, para essa cidade e para esse estado como um todo. Agora eu trouxe para vocês uma foto da equipe educativa que a gente tem hoje, né? Nós somos 5 trabalhando diretamente no educativo. Laira Aquino, que é bióloga, e Juliana Galvão, que é geógrafa e especialista em gestão ambiental. Elas são justamente as educadoras voltadas para o meio ambiente, né? A gente compôs uma equipe mista com educadores relacionados ao meio ambiente e educadores relacionados ao trabalho em arte. E elas duas vieram justamente dessa leva voltada para o meio ambiente, têm pensado projetos voltados para isso, mas, como eu falei desde o início, a coisa interdisciplinar para a gente era muito importante. Então, elas conduzem oficinas de arte, fazem as mediações sobre as obras de arte, porque isso dá para elas um outro viés, e elas acessam as obras a partir de questões que talvez pessoas que estudem profundamente arte, que estejam em contato diário com a arte, não fossem acessar. E aí os nossos 2 educadores das artes, o Guilherme Brasil, que é artista visual e estudante de artes visuais na UF, está se formando, e a Maria Luísa Galacha, que é mestra em artes e que eu comentei no início que vai conduzir, vai mediar alguns dos encontros que a gente vai ter aqui no ciclo virtual. Para apresentar o projeto pedagógico que a gente tem desenvolvido, eu achei que era interessante a gente falar antes sobre um dos conceitos que eu pensei para desenvolver esse projeto pedagógico, que é o conceito de experiência, né? Eu entendi que a gente devia balizar ele, passar
a ter o mesmo lugar, partir do mesmo lugar do conceito de experiência para entender ao que se propõe o projeto pedagógico como um todo, né? E aí, para isso, eu fiz uns slidezinhos falando sobre experiência, vou mostrar aqui para vocês, mas aí, antes de falar sobre experiência, eu fiquei pensando, bom, tá, eu tenho toda uma formação voltada para a arte, eu posso dizer, afirmar, de alguma forma, profissional, né, o que eu considero arte e a partir do quê, mas achei que era interessante trazer uma outra pessoa dizendo, e trouxe essa definição da Carolyn, que foi por alguns anos diretora da Documenta de Kassel, que é uma das exposições mais importantes do mundo, para quem não conhece, é uma das exposições ditas termômetro para o mundo, então o que acontece lá geralmente é o que vai influenciar a arte, né, nos próximos 5, 10 anos, e aí achei que era interessante trazer alguém com esse peso para a gente ter uma definição de alguma forma coerente, né, que fosse mais ampla. Então a Carolyn fala que a arte, ela designa um aspecto empírico e prático da formação do conhecimento através da produção e da percepção de objetos estéticos, que ao mesmo tempo são metáforas, modelos e expressão imediata do refinamento da percepção, o que transforma essa percepção em uma forma de conhecer, de conhecimento, num lugar específico, num tempo específico, dentro de uma sociedade específica. Isso para mim era muito importante para pensar a experiência, porque eu estudo experiência há alguns anos e a partir do Jorge La Roça, né, que, enfim, é um argentino, mas tem lá a cidadania alemã, tem essa coisa meio lá, meio cá, mas esse pé na Europa, mas com sangue latino e uma formação latina que é muito importante para o que ele defende, para o que ele atua. E ele é uma pessoa da educação que acabou sendo cooptada pela galera das artes. Assim, ele mesmo fala, eu nunca fiz formação em arte, nunca trabalhei para as artes, mas admiro e sou muito grato que as pessoas das artes começaram a consumir o que eu falo, o que eu escrevo, porque tudo passou a fazer mais sentido, né? Então, para ele, para o Jorge La Roça, experiência seria justamente o que nos acontece. E aí eu trouxe as definições em algumas outras línguas, né, para a gente ver que ela não varia tanto, ela quer dizer exatamente isso em várias das línguas, né, e as traduções não mudam muito o sentido do que pretende ser dito. E aí eu trouxe umas citações desse livro do Jorge La Roça, que é Tremores, Escritos sobre Experiência. É um livro ótimo que ele vai analisar essa questão da experiência. E aí ele fala, a experiência é o que nos passa, o que nos sucede, o que nos toca. Não é uma realidade, uma coisa, um feito. Não é fácil de definir ou identificar. Não se pode objetivar e nem se pode produzir. É algo que nos passa e que às vezes treme ou vibra, algo que luta por expressar-se e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, só então, o faz converter-se em canto. E essa canção cruza o tempo, o espaço, e ressoa em outras vivências, em outros tremores, em outros cantos. Então, essa definição de experiência eu acho tão bonita para a gente pensar a poesia que a qual a obra de arte nos defronta, porque o que ele vai basicamente dizer é que ela não pode ser replicada, que ela não pode ser ensinada, que ela não pode ser substituída por um ensinamento. Tem aqui um outro slide, que num rápido estudo etimológico, assim, a gente pode verificar que as palavras experiência, travessia e perigo derivam da mesma raiz latina perire, adquirindo significados muito semelhantes nas línguas românicas, né? E aí, dado que esse resultado, né, que essa experiência, ela não pode ser antecipada, ou seja, que ela não é um caminho para um objetivo, mas sim uma abertura ao desconhecido, ao imprevisto, a experiência seria justamente, pensando nessa associação etimológica, né, uma travessia em perigo, porque quando você se coloca aberto à experiência, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então, tem umas imagens bonitas de pessoas vendo obras de arte pela primeira vez. Eu gosto muito eu vacilei, podia ter trazido uma delas. Tem até um artista que trabalha com isso, né? Ele fotografa pessoas vendo obras de arte nesses museus pelo mundo, né? Principalmente esses grandes pintores. E aí o trabalho dele é justamente o momento em que as pessoas se encontram com essas obras, e ele fotografa as pessoas, né? Ele está como no lugar da obra de arte e fotografa a reação das pessoas.
E aí eu sempre digo que o trabalho dele é justamente o vazio que tem entre a pessoa e a obra de arte, né? Porque é ali que está acontecendo um trânsito interessante, sincero e perigoso nesse encontro com a obra de arte. Então, a experiência trouxe 4 definições que eu gosto, né, 4 postulados que eu gosto sempre de tratar quando estou falando sobre isso, quando dou uma aula sobre isso, que é experiência versus informação, ou seja, o educador, o mediador em arte, ele precisa partir do ponto de que só dar informação, só dizer, essa obra é isso, foi feita nesse ano, esse artista quis fazer isso, ou ele partiu de tal lugar, isso não só não é experiência, não só não é ser generoso ao ponto de deixar com que a outra pessoa tenha uma experiência, né, com aquela obra de arte, como na verdade, a substituição disso, né? Como não dá espaço para isso. Quando você informa sem deixar que o outro experimente, você está tirando a possibilidade da experiência, porque a experiência ela não se faz nesse lugar. O segundo postulado é que a experiência ela é uma paixão, e como uma paixão, ela só pode ser, pobremente dizendo, sentida, assim, é quase como a coisa do sentimento, paixão nessa definição do que arde, do que tira você um pouco do eixo, do que na filosofia de alguma forma quer ser traduzido por sentimento, né? E um outro postulado em relação à experiência que eu gosto sempre de tratar é que criança não é artista. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, tem mais para frente, mas eu sempre gosto de dizer isso, assim, porque criança não é artista, e ponto final. Às vezes em que eu conduzia algumas equipes nesses anos, principalmente em oficina, eu via sempre que em algum momento tinha um impasse diante dessa coisa das oficinas, dessa produção artística, criativa que acontece, que era o discurso de, eu via educadores, pessoas esclarecidas, né, ou formadas dentro dos conceitos artísticos, né, da definição formal que a gente tem, dizendo, não vai levar a sua obra, não vai, ou então, mas vai jogar fora a obra que a criança fez, ou então, mais ainda, né, indo mais fundo, muitas das vezes, como mediador, eu ouvi coisas de pais dizendo, mas isso aí até o meu filho faz. E, cara, não faz, né? Vamos conversar, vamos ser sinceros aqui, né? Porque não é exatamente o gesto por trás daquela obra de arte que é replicado que se transforma em obra de arte. Ser artista requer um mergulho conceitual, requer uma verticalidade que uma criança não tem, né? Requer um domínio de linguagem, e aí é uma linguagem que não é a prática, né? A linguagem da prática, mas é uma linguagem de ação, uma linguagem da forma como você se coloca. E, claro, a gente pode problematizar isso, porque isso também traz para a gente, né, principalmente para pessoas terceiro-mundistas que vieram de subúrbios de todo mundo, né, e aí eu consigo falar sobre isso porque sou uma dessas pessoas que conseguiu, né, furar essa bolha, então não tem ninguém da minha família que trabalhava com arte, né, até hoje, se você perguntar para meu pai, o que o Nathan faz? Ele não sabe o que eu faço, ele diz assim, não sei o que ele faz, sei que ele está bem, está lá fazendo o trabalho dele, mas não sabe o que eu faço, assim, então furar essa bolha é importante. Esse discurso é perigoso se a gente não deixa esclarecido o que a gente está dizendo, mas é isso. Ser artista é muito mais do que produzir uma coisa e colocá-la na exposição, né? Exige uma verticalidade que criança não tem. E aí, mais à frente, tem um parágrafo que eu falo sobre isso. E, associado a isso, eu sempre digo que não existe simplificação em arte, né? Não existe você, vamos falar com tal linguagem, ou vamos dizer assim para que a pessoa entenda. Isso é muito pouco generoso com a audiência, com o público, então simplificar a arte não existe. E aí, uma imagenzinha, que é The Lightning Field, do Walter de Maria, sempre que me perguntam como é trabalhar com arte e educação, o que é ser mediador, o que é ser educador de museu, eu gosto de responder com essa imagem. Para quem não conhece, esse é um trabalho do Walter de Maria, que é um grande campo aberto, com dezenas de para-raios, e você pode andar, né, fazer um percurso enorme para visitar isso pessoalmente, mas você tem que dar a sorte de chegar num dia em que o tempo esteja horroroso, assim como está na imagem, e de que no momento caia um raio justamente para que o trabalho seja ativado, ou seja, os para-raios puxam o raio para esse campo, e aí você consegue ver a obra se executar. Senão, você entende qual é a ideia dela, e também vê a obra, porque a ausência do raio também faz parte da obra, mas eu sempre digo que o trabalho em educação é um pouco esse, é ser um para-raio.
Então, você é para-raio de gente doida, você é para-raio de gente super interessada, você é para-raio de gente curiosa, e o educador é justamente esse corpo, esse para-raio. E aí, associado a isso, eu sempre cito esse texto do Luiz Kamenitzer, que chama O Artista, o Cientista e o Mágico, no qual o Luiz Kamenitzer, que é um pensador também, mas um artista que trabalha com o tema da educação, ele vai dizer que o cientista é o cara que faz uma coisa, né, executa uma coisa e precisa mostrar, ele precisa provar o que ele fez. O mágico seria o contrário disso, né? Ele faz essa coisa, mas ele precisa esconder o que ele faz, ele não pode revelar, porque se ele revela, a mágica perde a graça. E ele vai dizer que o artista está em algum lugar entre o cientista e o mágico. E aí, sempre que eu volto nesse texto, eu penso que artista pode ser substituído nessa equação por educador, por mediador, porque é aí que reside justamente todas as formações, ou seja, os postulados, na verdade, que eu defendo ali enquanto experiência, ou como execução dessa experiência, né, como lugar para que essa experiência aconteça. Agora eu trouxe 3 citações de coisas que eu escrevi. As 3, na verdade, são em parceria com o meu orientador, a gente vive escrevendo coisas e devaneios juntos, e aí eu vou ler para vocês, para que isso talvez abra discussões no final, para que alguém, enfim, se sinta à vontade para a gente conversar. Ainda que não seja possível desconsiderar a complexidade, contradições e alianças discutíveis que envolvem o mercado de arte, seus agentes e suas intervenções na circulação, exibição e oferta das obras, é preciso reconhecer que o trabalho artístico, que culmina na produção e exposições de obras de arte, sejam elas pinturas, gravuras, esculturas, performances, músicas, etc., funciona, ainda que nesse heterogêneo meio, como uma fratura na ordem epistêmica estabelecida para o consumo de informações e ou produtos. Em primeiro lugar, a relação entre a obra e o público se dá de imediato na relação de um para um, ainda que possa ser facilitada por mediadores, especialistas ou não, ou interventores. A fruição de uma obra de arte, ela é indiscutivelmente uma experiência. Não existe simplificação em arte. Caravaggio é Caravaggio, tanto para uma criança de 8 anos quanto para um curador experiente. As notas de rodapé sobre Caravaggio e as cifras que o acompanham não são relevantes frente à experiência que é deflagrada pela obra de arte em nós. Tudo que está fora dessa relação está a posteriori da experiência. É justamente essa característica constituidora da arte que justifica, entre tantas ações importantes no âmbito social, a necessidade do ensino da arte, que habita inteiramente a contradição de valorizar a experiência dentro de um sistema assombrado pela supervalorização da informação. Ou seja, voltando nessa frase final, a necessidade do ensino de arte. A gente está falando do ensino formal dentro das escolas. Mas por que ainda ter arte? Né? A gente vive nos últimos anos esse desmonte, né? Vamos retirar, vamos ter geografia, vamos ter matemática, vamos ter português. Por quê? Porque a escola ela é forjada, ela é formada para supervalorizar a informação. E o ensino de arte, a aula de arte, os 50 minutos que são executados dentro da escola, eles fazem justamente uma fissura, eles fazem uma ruptura nessa ideia de supervalorizar a informação. Porque na aula de arte, a gente não está em busca disso, a gente está em busca da experiência. A gente quer que os alunos experimentem, que eles descubram por eles mesmos. E eu fiz uma brincadeira uma vez numa sala de aula, né, numa dessas vezes que assumi turmas, assim, de conversar com eles, né, o que eles achavam sobre a aula de arte, qual era a importância para eles. E foi no ensino médio isso até. E quase todos os meninos, né, as pessoas que responderam dentro dessa sala de aula, responderam que eles gostavam da aula de arte porque eles podiam ser eles mesmos. Isso era muito doido de se pensar, né? Dentro da escola, ter 50 minutos por semana, né, em que os alunos sentem que eles podem ser eles mesmos. Então, isso me marcou muito, assim, enfim, e pensei muitas coisas a partir disso. A segunda citação. Uma prática que integre teoria e praxis pode muitas vezes provocar zonas de desconforto dentro de espaços de ensino e aprendizado. Não é difícil entender que o abandono das velhas formas de pensar e saber envolvem dor. Por isso, a prática do educador demandaria a aliança com práticas de cuidado, que muitas vezes convocam o relato pessoal do educador frente ao que o atinge e o angustia, compartilhando com os educandos a aventura e a autoria da mudança de paradigmas.
Cumplicidade que exige considerar no horizonte o lugar que se deseja construir, no qual o entusiasmo é tarefa coletiva e onde estaremos sempre abertos a mudanças espontâneas de direção. Nós fazemos o seu curso, aprendemos a olhar o mundo de um ponto de vista crítico que leva em conta a raça, o sexo e a classe social e não conseguimos mais curtir a vida. É uma frase do livro da Bell Hooks. Então, nesse ponto que eu quis trazer, destacar, porque assim, a gente está falando justamente de que a mudança de paradigmas, né, de que integrar ali a teoria e a prática é realmente e sempre muito doloroso, né? É bonito a gente ler Foucault lá em Vigiar e Punir, mas chegar na sala de aula e ficar, não, aqui, ó, chegou 10 minutos atrasado da falta. É bonito a gente estar aqui nesse encontro e eu, né, ao invés de falar, de trazer o que eu quero trazer e compartilhar com vocês, ficar vigiando quem está na sala, quem não está, quem vai assinar a lista de presença, não vai. Isso realmente eu acho muito pequeno perto do que a gente precisa fazer e do que eu acredito que é importante ser feito para que a gente consiga mudar alguma coisa. E aí, essa citação do final, que é de um livro da Bell Hooks, é justamente um aluno dizendo para ela isso, assim, que na turma dela, né, eles aprendem a olhar o mundo de uma forma crítica, e aí depois eles não conseguem mais curtir a vida, porque eles começam a ver problema em tudo, e começam a se problematizar, a se observar, a se analisar, né, esse processo de análise é muito importante. E aí trouxe esse momento para a gente refletir depois também. E o último, a pesquisa em arte, na reflexão aqui proposta, não difere da concepção básica do processo investigativo em outros campos. Ou seja, a pesquisa como modo de saber o que não se sabia antes de deflagrar o movimento investigativo. Trata-se, então, da disposição para se deparar com toda sorte de surpresas, das que destroem a curiosidade inicial, às que elevam o curioso investigador ao patamar de conjunção com todas as qualidades e vicissitudes da contingência humana, o que implica, por sua vez, no impulso irrefreável ao que nos faz basalmente o que somos, o nosso fundo sem fundo, túnel de Alice, em cuja atmosfera rarefeita flutua toda a sorte de experiências pessoais e coletivas. Só para voltar aqui que eu passei de uma coisa que era importante, aqui a gente fala no qual o entusiasmo é tarefa coletiva e onde estaremos sempre abertos a mudanças espontâneas de direção. Eu sempre bato isso com as equipes que eu acabo conduzindo, formando, quando me chamam para fazer formação, enfim. Essa ideia de mudar espontaneamente a direção, ela é muito importante para um educador, principalmente para os educadores não formais, de museus, de centros culturais, porque você recebe um grupo que a visita, né, esse passeio deles começa muito antes do encontro com você. Você imagina que eles saem lá da escola muito mais cedo para chegar, né, para vir ao nosso encontro. Então é lá que começa isso, né? E muitas das vezes começa na noite anterior com essas crianças que, se a gente pensa hoje na escola pública, né, no recorte da escola pública, essas turmas às vezes têm uma saída por ano. Então pensar que você hoje eu não acordei num dia bom, vou fazer o mínimo por essa turma, porque eu tô cansado, assim, não dormi legal ontem. Muitas das vezes me peguei com esse pensamento, assim, e quando encontrava essa galera chegando animada, com essa bagagem, né, isso sempre me causava alguma coisa, assim, pensava, não, cara, eu preciso realmente dar uma melhor, porque se essa for a única visita desse ano, dessa escola, dessa turma, né, eu quero ser o responsável por fazer desse momento um momento terrível. Então me cobrava de fazer o que eu tinha programado, e ao mesmo tempo, quando eu começava a fazer o que eu tinha programado, eu entendia que eu precisava abrir essa programação para mudar a rota, mudar totalmente de acordo com o que eles traziam, com o que eles conheciam, com o que eles queriam falar, com o que chamava a atenção deles. Eu já contei essa história para os educadores, que eu vi que estavam aqui também, né, estão fazendo a formação junto, nossa equipe. Já contei essa história para eles, mas eu amo contar essa história, porque quando eu trabalhava lá na Casa Alberto Marinho, como educador, a primeira exposição que a gente fez foi sobre artistas modernos, né, modernidade, e tinham 3 Tarsilas do Amaral na parede, assim, numa sala que você fazia todo um percurso para chegar e se deparava com essa Tarsila do Amaral de 3 milhões, 5 milhões na parede. E eu fiz toda a visita com as crianças, assim, para chegar nesse momento, a gente falar sobre isso, porque eu sabia o valor da Tarsila, né? Sempre me emocionava, assim, de estar tão perto, de poder chegar ali. E aí fiz a visita toda, no final coloquei a galera em roda e perguntei para eles, né? Tinham 7, 8 anos, um grupo de 25.
E aí, o que vocês mais gostaram, né, da visita toda que a gente fez? E aí, eles levantando a mão, gritando, né? E todos eles que responderam que o que eles mais gostaram foi o banheiro da Casa Roberto Marinho. E aí aquilo me abriu um buraco, assim, no peito, que foi, tipo, cara, é isso. A experiência estética, ela não se imiscui, ela não fica presa à obra de arte num espaço de exposições, num espaço de encontro com cultura, né? A experiência estética, ela é muito mais ampla do que isso. Então eles estavam muito mais encantados e o que chamou a atenção deles foi justamente o banheiro, porque, cara, é um banheiro todo de mármore branco, com um espelho bizarro. Todas as vezes que entrava na casa e queria usar o banheiro, tinha um banheiro embaixo e tinha esse em cima. Às vezes eu estava muito mais longe dele, mas eu ia até lá. E aí eu passei a me observar, passei a me analisar. Por que eu vou até lá? Porque a luz é melhor, porque tem um espelho enorme, porque o banheiro é incrível, porque por ele ser todo de mármore branco, né, ele fica mais geladinho. Então, eu entendi também que isso era muito maior do que uma Tarsila do Amaral na parede e que isso fazia e marcava essa visita para eles. E aí, para a gente definir, a partir desse lugar da mediação, que é uma outra coisa que eu acho importante de definir, eu trouxe uma definição de mediação, que é: a mediação ela é uma forma de resolução de conflitos na qual uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes, para que possam construir com autonomia e solidariedade a melhor solução ao conflito. Certo? Sim, estaríamos certos se a gente fosse acatar a definição do Conselho Nacional de Justiça para mediação, o que não é o caso, não é o nosso caso aqui. Então, a mediação para a gente seria a criação de condições para que o visitante possa ter uma relação direta e insubstituível com as obras e saia com vontade de saber ainda mais sobre o que viu. Essa é básica, simples, e eu gosto sempre de apresentar ela como uma definição para que as pessoas entendam o trabalho que a gente faz. Claro que o trabalho do educador é muito mais complexo que isso, mas focar que a pessoa precisa ter uma relação direta e insubstituível com o que a gente está mediando, com o que o educador está apresentando, o efetivo é a grande coisa do nosso trabalho. A mediação, ela ocorre a partir do que se vê, do que se fala e do que se reflete. O mediador, ele é um profissional capaz de abordar questões artísticas e educativas. Ele acompanha o visitante, levando em consideração seus interesses pessoais, aponta descobertas, né? Ou seja, recompensar, poxa, realmente, isso aí você pensou isso, ó, que legal, porque isso te leva para esse ponto, né? Ele fornece informações, mas provoca reflexões. A tarefa do mediador, ela não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. A análise de uma obra de arte, ela requer um repertório conceitual, e era sobre isso que eu estava falando inicialmente, que raramente é encontrado entre crianças e públicos não especializados, não iniciados, né, no mundo da arte, que buscam uma visita mediada. Em vez de focar na análise de uma obra específica, o que a mediação busca é justamente estimular no visitante a utilização das obras e da sua organização no espaço. Pô, por que essa obra está aqui? Por que você acha que ela está, né, perto dessa outra? Como pistas para a investigação do artista, ou da curadoria, ou do museu, ou da galeria, enfim, para compreender os motivos dessa escolha, né, que formam justamente a visão da instituição. Eu destaquei ali o Fora da Linguagem, mas depois a gente pode voltar nisso. E aí eu trouxe uma citação do John Cage, que eu gosto muito também, que está num livrinho, que eu esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu falo, mas ele diz no livro, né: tudo que sei sobre o método é que quando não estou trabalhando, às vezes penso que sei alguma coisa, mas quando estou trabalhando, fica muito claro que eu não sei nada. E acho que essa definição é perfeita para quem trabalha com educação, principalmente para quem trabalha... porque é isso, tem uma grande diferença entre trabalhar com educação, você ser contratado para um projeto, né, para ser mediador esse mês, daqui mês que vem você está num outro trabalho, e depois, né, assim sucessivamente, mas trabalhar numa equipe durante algum tempo, com um acervo fixo, né, isso requer uma mudança de postura e de atitude que é sempre estar em vigia, né, em vigília, assim, porque eu já sei tudo sobre essas obras, então agora eu não vou fazer mais nada, porque eu posso sempre dizer a mesma coisa para o público, porque o público muda. Mas se o público muda e você não muda, então você não é um educador, seu trabalho não está sendo feito, né? Eu posso substituir você por um rádio, por uma gravação. Eu sempre digo isso para os educadores, assim, cara, se o público muda, você precisa mudar. As obras são as mesmas, mas hoje você está olhando para ela de um jeito, amanhã você pode ver uma coisa que você não viu, não descobriu até hoje. Justamente por isso, porque quando, né, eu estou pensando, eu acho que eu já sei tudo. Mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou ali com o pé no chão, quando eu estou ali com as crianças, né, em volta de uma obra, eu entendo e tudo fica claro que, na verdade, eu não sei nada. E aí, para essa ideia de não saber nada e de sempre estar aberto a muitas novas coisas,
eu gosto muito dessa imagem que eu usei ela na dissertação de mestrado, que era justamente essa abertura de parênteses, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu penso muito abrindo parênteses. Uma coisa me leva a outra, que me leva a outra, e aí, quando eu estou lendo, eu faço isso, né? Eu leio uma coisa e penso, nossa, mas eu li uma coisa que fazia sentido também para isso aqui, que está em tal livro. Aí vou lá, folheio o livro que eu já li, marco e deixo lá abertinho para depois fazer uma relação, e aí isso me leva a um outro livro. Então, eu acho que é muito especial sempre essa imagem dos livros de conchinha, porque eles traduzem para mim essa abertura de parênteses que eu acho que está implícita no processo de pensamento, de reflexão e de pensar criticamente. E aí sim, agora eu vou falar, sei que já passou algum tempo, mas estou controlando aqui o tempo, sobre os projetos que a gente tem executado no parque, a partir dessas definições, né? Então, eu mostrei para vocês o que eu acredito, para pensar justamente o que a gente desenhou para o parque em si, né? Então, quando a gente chega no parque, a gente tem um projeto, né, um plano de trabalho aprovado que foi construído para a gente produzir uma hortoescola. E aí a gente começa a pensar ali, né, entre direções, se fazia sentido esse projeto ser executado para o parque que a gente queria construir, para a instituição que a gente queria desenhar nesses próximos 3 anos. E a gente chegou à conclusão de que não, de que a gente queria redescobrir isso, queria refazer, e pensamos na construção dessa escola viva de arte, que é a EVA, que a gente carinhosamente chama de EVA, como um guarda-chuva que abrigasse tudo o que a gente queria fazer de atendimento ao público, de formação, de troca e de experiências. Então, a gente funda, né, e desenhou e está construindo isso, então a gente também, enquanto faz, está aprendendo a fazer esse projeto, mas ele é o grande guarda-chuva que abriga várias das vertentes do que a gente tem entregado no parque. Então, a EVA, ela se propõe a ser um viveiro escola, onde serão produzidos encontros com a natureza e a cultura através da produção de experiências em arte, almejando assim uma atitude de integração e de compreensão plural, diversificada, decolonial e popular das formas de vida. Com a proposição de uma escola que ensine e aprenda com a natureza, com os animais, com os mais velhos, com outros modelos de escola, de organização social, familiar, e diante do confronto com a experiência estética, que é em si fundada na experiência perceptiva, a gente pretende abrir caminho para o corpo, para os afetos, para a imaginação e para a criatividade como disparadores educativos. A programação anual das atividades da Escola Viva de Artes, ela será voltada para a formação, troca de saberes, produção de experiências em arte e meio ambiente, abrangendo ciclos de formação de educadores, oficinas, cursos, rodas de conversa, palestras, seminários, criação de um programa de acolhimento dos vizinhos do parque e a implementação e o fortalecimento de uma agrofloresta, uma horta medicinal e de um cactário como espaço de aprendizagem e convivência, além da pesquisa, concepção, desenvolvimento e publicação de materiais pedagógicos. Então, assim, a gente tem um desafio grande, que é o de iniciar tudo isso, de firmar o pé com essas propostas que a gente desenhou, mas isso, com uma equipe que a gente tem hoje reduzida, que está se desdobrando para dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, e a gente tem feito muita coisa, e muita coisa bonita e grandiosa já, quando a gente para pensar que, né, passaram 6 meses, basicamente, de trabalho e a gente já entregou tanta coisa, mas tem muita coisa por ser feita ainda, muitos desafios, e acho que o ciclo de formação de educadores, ele é justamente um marco, assim, para a gente, vai ter um antes e um depois, falando, né, da direção pedagógica, desse ciclo, porque ele realmente expandiu, ele abre as portas e as possibilidades para a gente de uma forma que até então a gente estava assim, e agora a gente está assim, né? E acho que o ciclo foi e tem sido responsável por isso. Espero que os próximos encontros, para quem não fez o presencial, possam trazer esse sentimento para vocês do que trouxe para a gente no presencial. E aí, falando sobre o ciclo de formação de educadores, trouxe para vocês uma fotinha de um dos encontros que a gente teve, né? Foram 5 encontros presenciais com 10 mesas, né? Porque foram 2 por dia. E esse foi o encontro que o Gabriel Farias conduziu, e eu trouxe ele como a capa do ciclo. E aí, pensando nesse ciclo de formação de educadores. A primeira edição do ciclo de formação de educadores, né, da EVA, ela é o início da materialização de um grande projeto pedagógico que a gente tem implementado no parque. Ela é a defesa e a crença na educação como um instrumento de modificação social e dos educadores como multiplicadores, acreditando que a promoção desses encontros, né, entre indivíduos plurais, diversos, complexos, cria um sistema que a gente chama de imunológico, né, que nos vivifica, que nos resguarda as diferenças como um verdadeiro tesouro.
e pensar justamente o sistema imunológico para isso para a gente, interessante para a gente interessante e grandioso, né, que a gente está, né, sempre associando essa coisa da imunidade à saúde, a essa preservação, só que esse sistema imunológico ele só se dá na diversidade, né, ele só se cria, se conquista a partir do encontro com aquilo que escapa do seu meio ambiente, do seu ambiente, né. Um exemplo muito claro sobre isso era a questão da Covid-19, né, quando começou a se espalhar, e no Brasil a gente teve um grande desafio, que era o acesso a essas vacinas a povos indígenas, né, povos originários, que não tinham contato necessariamente com o resto do Brasil, com o resto das pessoas, porque eles não tinham imunidade, né, a esses vírus todos e a essa exposição. Então, foram as primeiras pessoas a receberem essas vacinas, justamente porque o sistema imunológico era diferente, por não se exporem, não conviverem. E aí, claro, né, óbvio que tem um porquê isso, então, por favor, não entendam dessa forma, mas estou justamente dizendo que, para a gente em educação, a ideia de um sistema imunológico que nos vivifica é justamente esse encontro com o diferente, e a gente não quer, de forma alguma, dizer e achar, somos todos iguais, né, vamos nos abraçar. Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes, e são as nossas diferenças que precisam ser contempladas, respeitadas e incentivadas. Com a criação de uma programação extensa e com profissionais das mais diversas áreas, nós temos ido em direção contrária à crença na educação como uma promessa de salvação individual, sabe? Eu odeio essa balela de que, olha, né, a educação me salvou, a educação me salva. Eu entendo que é isso, porque a educação mudou a minha vida também, mas ela não pode ser encarada como um projeto de salvação individual, né? No Brasil, o modelo de escolarização, que foi dominante, que é dominante até os dias de hoje, ele se solidificou sob a égide de uma sociedade que antagoniza a vida como experiência de liberdade. Ou seja, o corpo sentado na carteira escolar, olhando para frente, onde a cabeça ela é totalmente contemplada, mas o corpo é esquecido, é adormecido, é domesticado. Então, essa ideia de anular o corpo para chegar a algum lugar, para ser alguma coisa, para se formar em alguma coisa. Então, a criação da EVA, para a gente, ela é a realização justamente do debate, né, de que saída é essa que a gente quer encontrar para o futuro, né, do que a gente quer construir. E aí a gente pensa que a gente quer construir, a gente quer olhar para o futuro pensando que a rua é uma saída, né? Que os quintais são uma saída, que as práticas ecológicas, populares e ritualísticas são a saída, né? Para esse modelo fundante mesmo de uma educação que seja mais dilatada, que encontre na vida a ideia de ser. E aí eu trouxe, né, abrindo aqui um parênteses antes de fechar a ideia do ciclo, de onde basicamente essas ideias surgiram, porque eu desenho esse projeto pedagógico a partir de duas leituras, né? Ponta Cabeça, do Luiz Rufino, e Onde Estou, do Bruno Latour. E aí, Luiz Rufino, ele é um grande pensador da educação, hoje ele é professor do PROPED, que é o programa de pós-graduação em educação da UERJ, que é o programa de excelência no Brasil, né? Só ele tem nota 7 em educação, então os maiores educadores, né, que estudam educação dentro da universidade, dentro do programa de pós-graduação, procuram o PROPED hoje, e o Rufino é um dos professores desse programa e foi aluno desse programa, né? Então, em Ponta Cabeça, Educação, Jogo de Corpo e Outras Mandingas, o Rufino vai falar sobre essa ideia de ponta cabeça como uma espécie de virada epistêmica mesmo, né, do pensamento, assim, essa ideia de virar de ponta cabeça que ele tira da capoeira, ele fala isso ao longo do livro, mas que é uma visão, é uma mudança epistemológica, porque quando você vira de ponta cabeça, você se aproxima do chão, você consegue olhar ali mais de perto mesmo, né? Porque a gente está muito forjado a ver o mundo de pé, do alto, a se afastar do chão. A cidade, ela dá a ideia de que a Terra não existe, né? Então, essa mudança epistêmica para ele é um pouco sobre isso. E aí eu trouxe 3 coisas que ele fala ali no livro, que eu acho interessante, que me fizeram, que nortearam um pouco do projeto que a gente vem desenvolvendo. Ele diz: ainda sou, até os dias de hoje, uma criança de quintal. Essa marca não se apaga. Os lugares que brincamos são os chãos que nos firmam enquanto corpo e experiência. É possível que as folhas nos digam muito sobre como curar nossos males. Entretanto, há de saber despertá-las e fazer o preparo certo para que elas se tornem remédio. Tenho cismado que a força transformadora da educação como prática de liberdade é aquilo que mais se aproxima da linguagem, comunicação com as crianças, os quintais
as matas, as marés, as brincadeiras e as demais formas de ritualização da vida e do cotidiano em comunidade. Eu estava lendo o Onde Estou, do Bruno Latour, depois de já ter lido algumas outras coisas dele. Justamente no pós-pandemia, ele escreveu esse livro a partir da pandemia, e pensando nesse lugar, né, da ideia de terra, de vida, de conviver dentro de uma bolha. E é muito interessante tudo que o Bruno Latour fala. Enfim, estou terminando o doutorado e queria muito, tinha anotado enquanto lia, tipo assim, pô, cara, eu vou fazer de tudo para entrevistar o Latour, porque, cara, demais, ia ser incrível ter um pensador, né, tão atual, tão jovem, querendo ou não, e se eu conseguir isso vai ser incrível. E enquanto eu lia justamente esse livro, o Latour morreu, e aí eu acessei ainda um outro lugar diante disso, assim, uma ideia de luto de uma pessoa que eu nem conhecia, mas que estava tão presente no que eu estava pensando. Enfim, aí comecei a ter umas piras muito interessantes sobre esse processo de se aproximar das pessoas a partir da leitura, né, se aproximar das ideias das pessoas, né, a partir do legado que elas constroem, enfim. Mas eu trouxe 2 citações do livro dele que também norteiam esse projeto que a gente vem desenvolvendo, que são: percebemos que estamos confinados, é verdade, mas em uma ilha, que, no entanto, possui grandes dimensões. Entrevemos sua borda a partir do interior. Nunca temos uma experiência direta desse fora. E aí, como vocês podem perceber, eu sempre trago essas citações sobre a experiência, né? E quando ele diz que a gente nunca tem uma experiência direta desse fora, é porque o Latour tem um dado momento em que ele vai começar a pensar as nossas experiências extraplanetárias, extraterrestres, né? Porque ele vai dizer, a gente conhece muito mais outros planetas, né? Acho que aqui está escrito, né? Terra é experimentada de perto, mesmo que conheçamos mal. Ao passo que o universo é, em geral, muito mais bem conhecido, embora não tenhamos dele a experiência direta. E aí o que ele quer dizer com isso? Assim, que a gente, né, tem telescópios, tem equipamentos para olhar para a Lua, olhar para Marte, ver o Sol a certa distância, mas essa experiência, ela sempre se dá a partir de uma mediação de objetos, a partir de uma mediação de um corpo específico, né? Ela nunca é direta. Enquanto aqui na Terra a gente pode ter essas experiências diretas, mas a gente não tem, né? A gente esquece de ter, de fazer, de voltar para isso. E nesse livro também, de alguma forma, o Latour vai falar sobre a ideia de que os super ricos, os bilionários, de que eles já desistiram da Terra. E é por isso que eles estão indo em busca de vida extraterrestre, de vida em outro planeta. Porque para eles é muito mais interessante desistir do que a gente tem aqui e construir uma outra raça, né? Uma outra família, uma outra comunidade em um outro lugar. Enquanto todo esse dinheiro que às vezes eles gastam com essas pesquisas bobas, né? Vão dar uma voltinha de foguete na Lua, poderia construir e reconstruir coisas básicas para que a gente pudesse postergar alguns anos mais de vida aqui na Terra, né? Então o Latour vai dizer isso, que os super ricos já desistiram da vida aqui, e talvez isso queira nos dizer que a gente precisa ter um compromisso ainda maior com esse lugar, com essa terra, com esse chão, e isso é uma questão política importante para esse projeto que a gente vem desenvolvendo. E aí, voltando sobre a coisa do ciclo, ele é realizado no Parque Cultural Casa do Governador e como uma atividade da Escola Viva de Arte, trazendo protagonismo para o Bosque de Esculturas, para a Mata Atlântica, para o acervo natural que a gente tem dentro do parque. E esses encontros são produzidos nesse espaço e a experiência estética ela é individual e insubstituível. E aí, como produtores, né, e produtos desse projeto educativo, a gente termina defendendo que o quintal, ele é a verdadeira potência da casa. E aí, claro, é uma brincadeira justamente com o nosso nome, né, com o nome da instituição, Parque Cultural Casa do Governador. As pessoas sempre chegam lá querendo saber onde é que o governador dorme, se ele ainda está lá, se pode entrar na casa, e coisas desse tipo, curiosidades que eu, inclusive, acho relevante, porque já trabalhei em um outro lugar que era uma casa, né, e virou uma instituição cultural, e sei que isso existe, que essa é uma demanda, que precisa ser alimentada de alguma forma. Por isso, inclusive, a gente tem uma demanda hoje, né, e tem pensado em como construir esse histórico, em como dar acesso ao público a esse histórico, né, da casa ao longo dos anos, a essa história, que é importante. Mas também, dentro do projeto educativo, o que a gente quer pensar é que a gente tem a Casa do Governador e a gente tem o quintal da Casa do Governador, que é o nosso trabalho, que é o espaço que a gente tem para produzir, para construir o projeto que a gente vem defendendo. Aqui uma imagem do primeiro dia do ciclo, e aí trouxe para vocês rapidamente os encontros que a gente teve, né, 5 encontros presenciais. O primeiro, Marcelo Campos e Caxias Vitorino Brasileiro e Nathan Dias, Marcelo numa mesa sozinho.
Caxiel, Vitorino Brasileiro e Nathan Dias, numa conversa entre eles. No segundo dia, Gabriel Farias conduziu o primeiro encontro, no primeiro momento, e o Marcos Vinícius Santana, o segundo. No terceiro dia, o Aldo, o primeiro, e a Elaine, o segundo. No quarto dia, Carlos Schiavini e o Elvis Chaves falaram sobre tecnologia, né, na mesa entre eles, e o Renan Carmo, o segundo encontro. E no último dia do presencial, a gente teve o David Trindade, que é trabalhador do parque, né, técnico de manutenção e conservação das obras, e o Manuel Ricardo Simões na sequência. Hoje a gente está inaugurando o ciclo virtual, ele vai acontecer sempre de 7 às 8h30, nas datas que vocês estão podendo ver ali, e são 12 encontros, agora mais 11 além desse. Para mostrar para vocês rapidamente, eu trouxe, né, o que foram as mesas que a gente passou, deixa eu ver a hora. Tá, vou falar rapidinho sobre isso. Marcelo Campos, a gente trouxe ele numa mesa chamada Casa Carioca, Tecnologias entre Lajes e Quintais, o lugar das políticas públicas nas artes. Quando eu fiz o convite para o Marcelo, eu fiquei pensando muito sobre essa exposição que eu vi, que me marcou de uma forma bonita, assim, porque as exposições do Mar, né, que é o lugar onde o Marcelo é curador, elas são sempre muito labirínticas, assim, se você está acostumado a frequentar outros lugares de exposições, você até tem um certo estranhamento quando você chega. E isso faz parte do trabalho decolonial, inclusive, que o Marcelo adota, porque essa coisa muito de cubo branco, né, da galeria, das obras na altura do olhar, elas partem dessa visão eurocêntrica, né, de formação e de apreciação das obras, e até de honrar com uma certa sociedade, né, sobre o que a gente acredita que seja obra de arte ou não, enfim. E essa exposição, especificamente, ela falava sobre a arquitetura carioca e apontava que as autoconstruções, né, que as construções das favelas, das comunidades ribeirinhas, elas dependem de uma tecnologia que é passada, né, de pai para filho, de avô para neto. Então, a gente quis pensar sobre essa tecnologia e sobre o lugar das políticas públicas nas artes, porque a exposição apontava isso. E aí eu trago duas coisas que o Marcelo falou que foram muito bonitas, que marcaram, é que, assim, o MAR, né, que é esse Museu de Arte do Rio, ele começa em meio a um projeto político de Rio de Janeiro muito delicado. Enfim, o Rio de Janeiro sempre foi um projeto político delicado, ele ainda é. Eu não sei nem se isso um dia vai se resolver, mas ele, ali em 2013, né, a gente estava vivendo as grandes manifestações pelo Brasil, o Rio de Janeiro foi palco de muitas delas, né, não é por 20 centavos, aquilo outro. E aí o MAR nasce como um projeto gentrificador para aquela área central. Então, o Marcelo mostrou uma imagem que as pessoas estão com cartaz dizendo: e aí, reage artista, você quer essa gentrificação, vale a pena ter esse museu, e tanta gente, né, ser desapropriada. E aí ele trouxe a imagem. E aí, 6 anos depois, com mudanças de governo, de postura do governo em relação ao museu, que começou, né, estranhamente para essa galera a colocar preto para dentro, bicha para dentro do museu, exposição de favelado para dentro do museu. Então, aí o governo que antes apoiava, que queria aquele espaço ali, como, né, gentrificador, como identidade para a cidade, como identidade cultural para a cidade, começa a não querer mais investir dinheiro, começa a deixar o museu de lado e começa, inclusive, a propor uma política de venda desse acervo. E aí o Marcelo traz uma outra imagem, 6 anos depois, que é a galera na frente do mar, não mais agora de frente, com os cartazes empunhados para o mar, mas de costas para o mar, defendendo e criando uma barreira e dizendo: aqui não, o mar é nosso acervo, é nossa instituição, faz parte, né, agora da programação e desse lugar que a gente consegue se ver, se sentir representado. Então, em 6 anos, o museu conseguiu ter uma postura, né, uma mudança de postura social e ser abarcado pela sociedade ali, e principalmente pela classe artística. Mas aí o Marcelo trouxe 2 dados que são muito bonitos, que 80% do público do MAR não é da Zona Sul do Rio de Janeiro, então quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que isso significa. A Zona Sul do Rio de Janeiro, ela concentra a maior galera com grana, realmente, com acesso a determinados bens e serviços, e ter um museu que 80% da galera que frequenta não faz parte dessa região é muito importante. E o outro dado é que, para essa exposição chamada Casa Carioca, o Marcelo, né, o museu recebe uma demanda de fazer uma exposição sobre a arquitetura brasileira, ao que, né, os curadores, a galera, não, beleza, vamos fazer sim, mas vamos pesquisar para entender o que isso significa, o que isso quer dizer. E aí, logo no início da pesquisa, eles se defrontam com o dado de que 85% das casas brasileiras são autoconstruídas e apenas 15% são assinadas por arquitetos.
E aí, claro, quando inteligentemente Marcelo se dá conta disso, e a equipe, claro, eles propõem, bom, se 85% das casas brasileiras são autoconstruídas, a exposição sobre a arquitetura brasileira que a gente precisa fazer é essa. E aí eles montam uma exposição sobre autoconstrução, sobre esses exemplos todos, e deixam, né, reservam 15% da expografia para falar sobre Helena Bobardi, sobre Niemeyer e sobre os grandes arquitetos brasileiros, o que é muito bonito. E falei tudo isso só para dizer que é isso. Às vezes a gente recebe um projeto formatado, uma coisa, né, quadrada, e a gente pode, trabalhando com arte, trabalhando com educação, transformar isso e trazer isso a nosso favor. A gente teve na sequência Nossos Mais Velhos e Tecnologias Ancestrais, da Castiel e do Natan, que são artistas do nosso acervo, falando sobre a construção das suas obras e no ponto em que as suas obras tocam nessa ideia de tecnologia. No outro sábado, o Corpo como Dimensão Autocriadora, do Gabriel Farias. Então, a gente pôde experimentar na prática o corpo, entender o corpo como esse lugar poético, de proposição, o que é sempre muito importante para educadores. E o Marcos, na sequência, falando sobre futebol e carnaval como fricção de identidade, principalmente identidade capixaba, né? E aí essa provocação eu fiz para o Marcos, a partir de um texto que eu li dele na Arte Brasileiros, que ele vai dizer que quando um capixaba é perguntado sobre para que time torce, geralmente ele escolhe um time do Rio de Janeiro, mas quando perguntam para ele que escola de samba ele torce, ele sempre escolhe uma escola do estado. E aí eu fiquei pensando, nossa, que identidade interessante, confusa, estranha, queria ouvir um pesquisador, né, como o Marcos, sobre isso, e ele topou e fez uma apresentação, uma fala incrível sobre essa questão da identidade, foi lá no cerne das questões e trouxe para a gente. No outro sábado, na outra terça, né, que a gente começou a semana com 3 encontros, a Elaine Azevedo, na verdade, abriu o encontro falando sobre dimensões culturais da comida, e a Elaine é, enfim, uma super potência, assim, desse tema. Ela tem um podcast chamado Panela de Impressão, que eu amo, sou fãzaço, e tem uma página no Instagram com alcance incrível, com conteúdos sempre muito relevantes, que chama Comida Etc., e deu uma aula pra gente. Além disso, claro, é professora da UFES, da área de Sociologia, e ela é formada em nutrição e foi fazendo esse caminho para a sociologia, né? E na sequência o Aldo falando sobre não há refúgio metodológico, a priorístico, que separe os que vêm daquilo ou daqueles que são vistos. Um nome poético, difícil, né? Mas ele basicamente estava falando sobre sala de aula, sobre os professores entenderem, os educadores, né, no caso, que precisam aprender com os educandos aquilo que precisam lhes ensinar. Então, é um paradoxo, é difícil no primeiro momento de entender, mas faz muito sentido e é muito bonito. Na sequência, nós tivemos Carlos Chiavini e o Elvis Chaves falando sobre tecnologia, uma mesa que a gente chamou de Extraordinário, máquinas, códigos, sistemas e portais de atravessamentos. E eles falaram sobre a pesquisa deles com realidade virtual, realidade aumentada. Enfim, foi super incrível. Eles realmente têm um trabalho direcionado para a tecnologia e refinado, né? Não é uma coisa que está só no discurso. Eles realmente conhecem, esses códigos, esses portais, e fazem deles aberturas para um outro mundo. E no mesmo dia a gente recebeu o Renan Carmo, que é historiador da arte, falando sobre Fombê, Vodus, Nagotização e o Candomblé. E aí a gente chamou de Uma Rota por Círculo Máximo, o Gigi e Agô, que são 3 obras do nosso acervo, que sempre colocam para a gente essa trava na língua, né? Sempre que a gente passa, né, os educadores, por essas obras, uma visita por essas obras, a gente precisa se reposicionar, entender para quem a gente está falando, às vezes até fingir que não ouviu certas coisas, porque são obras que tocam em pontos sempre sensíveis, né? Porque a gente está falando ali de obras que têm uma vertente e uma pesquisa sobre afro-religiosidade, religiões de matrizes africanas, e quando é isso, né? O educador está sempre exposto, então às vezes você não quer ouvir uma certa graça, então você fica tentando medir a pessoa, mas aí também está julgando uma pessoa sem conhecer, mas ao longo do roteiro, né, ao longo da rota, do percurso que a gente faz, você vai entendendo o que você quer dizer, que briga você quer comprar naquele dia. E aí o Renan estava falando sobre isso, sobre desatar línguas, e aí a gente chamou o Renan também, porque a ideia é que ele construa um glossário para o nosso material pedagógico, que a gente vai publicar no segundo semestre, falando e explicando essas palavras, né? O que é o giz, o que é agô, o que é vodum, o que é nagotização, o que é candomblé, mas também o que é site specific, o que é curador. Então a gente fez uma brincadeira de colocar essas palavras estranhas dentro de um glossário para ter a definição delas. E aí no último sábado a gente recebeu o Davi Trindade para falar sobre produção, conservação e educação, ponto triplo entre as obras e o espaço no Parque Cultural Casa do Governador. O Davi, como eu falei no início, ele é técnico do parque, trabalha lá,
e depois da fala dele, né, de apresentar a carreira dele, né, o percurso, a gente ele produziu 10 periscópios lindos, assim, enormes, umas coisas grandes, tem tamanhos diferentes, formas diferentes, para a gente usar como um dispositivo mediador mesmo, né, usar nas visitas. Então as crianças podem olhar ali e aí acabam vendo as coisas por um outro ângulo, né, de uma outra forma. E o Manuel Ricardo Simões, que a gente conhece por Breguelé, falou sobre maquetes cartográficas como dispositivos educativos no mesmo encontro, e a gente produziu umas maquetes pequenininhas que ele levou para a gente de exemplo, e começamos a produzir a maquete cartográfica do parque. Então é um objeto que a gente vai ter como dispositivo também em breve, e é muito bonito, assim, porque é muito artesanal, você tem que recortar, colar, e é uma coisa que a gente quer justamente também entregar dentro do material educativo, né, uma tiragem, para que os professores, os educadores que vão receber, vocês também, se quiserem, tenham para fazer dentro da sala de aula de vocês, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Aí as fotinhas, Marcelo, Natan e Castiel, aqui o Marcos com o Highlander, que está aqui hoje, inclusive, fazendo a tradução. Mais fotinhas dos encontros. Esse foi o encontro do Gabi, né, com a galera apresentando e participando da proposição dele. Aldo e Elaine, Carlo e Elvis. Aqui um momento prático da fala do Renan com a Maria, que mediou essa mesa para a gente e fez a visita pelas 3 obras após a fala do Renan. Aqui o Davi produzindo os periscópios, né, com a galera que estava fazendo o ciclo. O Breguelé também com a galera produzindo a maquetezinha cartográfica. E aí a gente chega no virtual, com o dia de hoje, né, que eu estou aqui apresentando para vocês o projeto do parque. Na sexta-feira a gente recebe o Robney para aula de boa, tem uma aula de boa, que é um projeto que ele desenvolveu na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na região que ele mora, e desenvolveu muito, vocês vão ver por acidente, assim, não quero antecipar muito, mas ele começou a desenhar na calçada, e isso trouxe uma demanda de crianças que estavam na rua, começaram a ver ele fazendo, e aí, tio, o que você está fazendo? Enfim, e um projeto muito bonito. Aí no dia 11 a gente vai receber a Maria, que é educadora do parque, para falar sobre o tema de pesquisa dela do mestrado, é um tema importante para esse estado, né? Não só para esse estado, mas para o Brasil, já que o Brasil conhece pouco o Espírito Santo, né? Então acho que essa é uma pesquisa importante para recolocar nesse sistema, ou para colocar nesse sistema nacional artistas, instituições e trajetórias capixabas, né, de mulheres negras. E aí na sequência, na mesma semana, a gente vai ter a Júlia Cavazzini falando sobre diálogos entre arte e comida. Na outra semana a gente recebe a Isabel Portela para falar sobre rede de acessibilidades em museus. A Isabel hoje é curadora do Museu da República, no Rio de Janeiro. Então, ela vai trazer o tema da acessibilidade, que é sempre muito importante, porque, apesar de hoje, né, as políticas públicas, os editais, os espaços falarem, né, que são inclusivos, que estão pensando, a gente ainda sabe muito pouco sobre acessibilidade, a gente ainda faz muito pouco para garantir acessibilidade em museus, em espaços culturais. Então, acho que a fala dela vai ser bem relevante para a gente pensar, inclusive, para quem trabalha em sala de aula, né? Que muitas das vezes o professor precisa garantir sozinho esse lugar, né? Então, essa rede de acessibilidade, acho que ela é um pouco isso, acho que ela vai abrir um pouco as fronteiras para a gente, para saber a quem recorrer, que parceiros, né, encontrar, o que é responsabilidade do educador, o que é responsabilidade da instituição. Então, acho que vai ser um encontro bonito. E aí, na sequência, a gente vai ter, na outra semana, né, porque vai ter um feriado ali no dia 20, aí a gente pulou esse dia, Mulheres nos Acervos, com a Cris Barro e a Mel Ferrari, que são 2 gaúchas, curadoras, pesquisadoras, que desenvolveram uma pesquisa muito bonita também no sul do Brasil, mapeando mulheres nos acervos, e aí descobriram que no Margs, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, era o museu com a maior paridade entre homens e mulheres, e ainda assim tinham mais homens do que mulheres, acho que era 51-49, mas do Brasil era o museu público com a maior paridade, né, entre homens e mulheres, e aí elas fizeram toda uma pesquisa sobre isso. E na mesma semana, Sociomuseologia, Práticas de Envolvimento Comunitário e Metodologias de Inclusão Cultural com Aldonis Nino, que é curador do Colégio Museum em Arévalo, na Espanha, e está desenvolvendo essa pesquisa no pós-doutorado dele em Lisboa, pensando justamente museus, centros culturais em áreas rurais. E aí eu quis trazer, né, propus a ele esse pensamento atravessado para o parque, porque, claro, a gente não está numa área rural, mas a gente está fora do eixo, geralmente definido para o Sudeste, e a gente não está nem na capital do estado, né, porque a gente está em Vila Velha, apesar de ter uma proximidade, né. Então, acho que ele vai falar coisas que vão atravessar o nosso trabalho, a construção do trabalho que a gente tem feito, e acho que é uma pessoa interessante, porque é isso, mudou totalmente a vida, porque foi morar nesse pueblo,
que tem, sei lá, 3 mil habitantes, e conversando com ele, várias vezes ele diz que ele virou referência para a cidade, né? As pessoas falam, lá o menino do museu, lá o menino do museu. E o museu, na verdade, está sendo construído, né? Hoje eles ocupam uma igreja em Arévalo, e ele vai falar sobre esse projeto, né? Interessante ocupar uma igreja com obras de arte, e aí acho que tem muita coisa legal para dizer. E aí os últimos encontros acontecem em julho, com o que é a Educação Museal, da Bruni Ribeiro, que hoje é a coordenadora de exposições, não, de educativa, talvez, esqueci agora o termo, acho que não é educativa, acho que eles usam outro termo na Caixa Cultural do Rio, mas ela é coordenadora lá. E, na sequência, a tecnologia como ferramenta de ampliação de repertório, com Daniel Silva, que desenvolveu na UFPR, se não me engano, uma pesquisa sobre... Ele desenvolveu um software que lê em tempo real a tradução em Libras e traduz isso para texto e som. Então, a gente não sei como ele vai fazer, a gente vai conversar exatamente, mas talvez a gente consiga... Falei para ele que queria, né, que ele mostrasse isso na prática, mas talvez a gente até tente aqui, com Highlander e a galera que está trabalhando, fazendo essa tradução toda, ver se funciona na prática isso. Na sequência, outras possibilidades de escolas vivas com a Luciara Ribeiro e Travessias, Perigos e Contranarrativas com Ellen Pirauaçu. E aí, para finalizar, a gente chamou o Jorge Mena Barreto para falar sobre artes vivas, pedagogias e agroecologia. Além disso, a gente faz visitas mediadas no parque, né? A gente tem um agendamento, um e-mail de agendamento, que recebe toda semana esses pedidos e aí faz para grupos, né? Geralmente escolas, em sua maioria. A gente tem um programa de experimentações no parque, que a gente vai para a 3ª edição, que vai ser anunciada na próxima semana, em que a gente faz encontros, rodas de leitura, oficinas, qualquer coisa prática que a gente queira propor, muitas das vezes associadas a temas que estão em voga naquele mês, né, que são definidos mensalmente, mas a gente está indo para a 3ª edição desde o início do ano. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Dessa aqui a gente fez uma roda de leitura sobre um livro do Ailton Krenak. O programa de vizinhos, que eu tinha comentado com vocês lá na definição, né, no início, a gente criou um programa de acolhimento dos vizinhos, porque era muito importante, né, chegar nesse território, entender que território é esse, como os vizinhos têm recebido as propostas que acontecem ali, como a gente impacta a vida desses vizinhos, né? E aí, por exemplo, nesse primeiro dia, como vocês podem ver ali, a Mirella de laranja, chorando, eu sempre brinco com a Mirella, porque a Mirella é nossa diretora artística e cultural, né? Eu estava do outro lado, eu não apareço ali, eu me cortei, mas eu estava do outro lado chorando também, e eu tentava não chorar, e quanto mais eu olhava para a Mirella, mais eu tinha vontade de chorar, porque é isso, nós somos 2 manteigas derretidas, e aí nesse dia foi muito bonito, porque a gente ouviu coisas muito bonitas. Um dos vizinhos, por exemplo, mora na frente do parque, há 36 anos, e nunca tinha entrado no parque. A primeira vez que ele entrou foi com o nosso convite para esse encontro. Então, isso é muito especial, né, para quem está à frente de um projeto, para quem está trabalhando e vendo nascer um projeto, e é isso que muda realmente a vida das pessoas, né, e eles ficaram muito felizes com o convite feito para eles. A gente não tem aqui a fotinha, mas a gente foi entregar, né, o educativo, cartinhas nas caixas de correio, porque a gente até então não tinha como ter contato com essa galera, né, e a partir disso a gente tirou ali coletivamente de criar um grupo de WhatsApp para mandar para eles a programação, os convites, para se atualizar, para falar, enfim. E até então nós tivemos 2 encontros com vizinhos, ainda não reencontramos aqueles vizinhos, porque a gente resolveu fazer uma outra vertente desse encontro, que já estava programada, e a gente quis adiantar logo, que foi um encontro com professores de universidades e escolas vizinhas do parque. Então, a gente, aqui em sua maioria, os professores eram professores da UFES, porque a gente resolveu entender a universidade como uma vizinha. E aí, de que forma? A gente quer trabalhar com os projetos de extensão da universidade dentro do parque. A gente quer conseguir atravessar essa barreira entre instituições, agregando os professores e os alunos da universidade como vizinhos, para justamente atender aos nossos vizinhos. Então, os nossos projetos em comum vão ser desenvolvidos para atender os vizinhos do entorno do parque. Além disso, a gente quer, nesse ano, fazer um inventário participativo, e a ideia desse inventário participativo hoje é focar na Praia do Ribeiro, que é a praia mais próxima do parque, que é uma praia hoje imprópria para banho, mas que ainda é a praia onde muitos pescadores tiram o seu sustento, né? E a gente quer, justamente, através dessa ideia de inventário participativo, construir, entender com esses pescadores qual a importância desse patrimônio cultural, dessa praia para eles, ao longo da vida deles. E a gente já entendeu, por exemplo, que hoje existe uma certa desconfiança, um certo incômodo entre os vizinhos e os pescadores, porque o parque está localizado numa região de classe média alta, e a gente tem os pescadores ali trabalhando, muitas das vezes chegando cedo, 3, 4 horas da manhã, e os vizinhos se sentem incomodados com o barulho que acaba acontecendo na praia. Então a gente acabou até entrando num lugar de, novamente, mediação,
que a gente acha que vai poder trabalhar a partir do inventário participativo. E a outra ideia dentro do inventário participativo seria essa vertente de práticas artísticas para a promoção da saúde, do inventário participativo não, do Avizinhar, seria o Práticas Artísticas para a Promoção de Saúde, porque a gente tem ali em frente ao parque o CREFES, que é o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, e a gente quer atuar com eles, né, com oficinas, com uma proposta que aconteça no parque e no CREFES, então a gente sai da instituição e vai até uma outra instituição, e eles também vêm até a gente. E a gente quer também atuar com 2 CRAs de Cariacica, a partir dessa ideia de extensão da universidade, porque a gente tem uma das professoras trabalhando já com esses 2 CRAs, e a ideia era justamente, a partir do projeto de extensão, trabalhar com eles, com esse centro de referência. Então, a gente quer esses 2 braços. E aí, só para finalizar, agora eu vou correr, sei que a gente já está chegando no horário, a gente tem os projetos socioambientais que a gente quer desenvolver ao longo desse ano, que é construir uma agrofloresta, construir um cactário, e aí tem um projetinho aqui do que a gente quer, uma horta medicinal, e aí tem um exemplo. Só uma coisa, essa área aqui, ela é a área do parque, né? É o lugar onde a gente pretende construir, mas que ainda está em discussão. Lá no fundo, vocês podem ver que tem um muro de pedra. E aí a gente trouxe como exemplo esse jardim sensorial, que é do Parque da Inovação, em Vitória, que usa pedras. E aqui no nosso muro, o que vai acontecer é que uma das obras de infraestrutura do parque, o muro vai cair, o muro vai ruir. Né? Para quem conhece, o parque é uma fortaleza, quase um castelo, né? Com essas pedras, muito imponentes, mas a ideia é substituir essas pedras por um gradil, que passando na rua você consiga olhar para dentro do parque, que você se sinta mais convidado a acessar esse parque, que claro, era para ser assim, era para ser uma fortaleza, porque é uma residência oficial de um governador, mas agora a gente quer essa mudança postural, e a gente pensou em transformar essas pedras num jardim sensorial, né, ressignificá-las, e talvez seja esse o destino delas em breve. E uma composteira, a gente quer criar uma composteira dentro do parque para formar as pessoas, né, nessa separação de lixo orgânico, e até mesmo alimentar os nossos projetos ambientais com esses resíduos e compostos que vão ser produzidos na nossa composteira. Daí, Malu, vou pedir ali agora para você, por favor, enviar a listinha de presença no chat e daí dizer para vocês que a lista vai estar disponível ali no bate-papo para todo mundo assinar. E acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço quem ouviu até agora. Vou deixar aqui o nosso Instagram para vocês acompanharem a nossa programação, terem acesso, né, aos próximos encontros. Eles vão ser todos nesse mesmo link, então vocês não precisam ir atrás de outros links, mas se vocês quiserem saber da nossa programação ao longo da semana, o nosso Instagram é o lugar ideal para isso. E agora agradeço e abro para vocês. Aí não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se alguém levantou a mão porque eu não conseguia ver vocês, mas agradeço a todo mundo que está presente aqui. Deixa eu abrir que parece que tem bate-papo. Bom, eram várias boas noites. Há pouco tempo, vi uma criança de 9 anos que foi expor os quadros delas na França, se não me falha a memória, como artista. A gente pode falar sobre isso, né? Aí, claro, tem as exceções do que é considerado, nesse momento, artista. Isso é delicado, acho que a gente nem tem tanto tempo para se aprofundar nisso, mas o mercado, ele quer sempre um bode expiatório, né? O mercado de arte, ele tem a tarefa e a missão de cooptar tudo de forma muito rápida e fácil, né? Tudo que escapa a ele precisa ser logo cooptado, né? Tudo que não é hegemônico vira hegemônico muito rápido. As crianças, elas fazem parte disso, elas estão aí dentro, né? É muito vendável, é muito comercializável vender pintura de uma criança de 9 anos que vai expor na França, né? Então, acho que isso por si só já é um dado, né? Mas aí fica aí para a gente refletir a ideia de dom, a ideia de talento, que são ideias muito francesas, né? Estão associadas a quem tinha alma, e nós não tínhamos aqui no Brasil, né? Então, enfim, são muitas problemáticas possíveis de serem encaradas nesse ponto. A gente pode outro dia voltar nisso até. Acho que vão ter encontros onde isso vai ser problematizado. O próximo encontro com o Robin, por exemplo, os encontros dele, né, que ele faz na aula de boa, são especialmente para crianças, então acho que esse assunto pode voltar, e eu vou estar mediando, então a gente pode voltar nesse assunto se vocês quiserem. Sempre penso na relação arte, estética, linguagem, discurso, que forma o conceito artístico. Sim, são 4 questões, 4 momentos
importante para quem trabalha com educação, inclusive, né? E definições amplas e problemáticas, né? Porque são muito profundas. Estagiei lá em 2017, o clima era super tenso. A prefeitura do Crivella foi bem caótico na cultura. Pois é, a Júlia Thaí Nogueira estagiou no mar, ela está falando do mar, sabe o que foi isso, sabe de como o museu ficou sem dinheiro, de como os repasses não vinham, né? E de como o projeto daquela prefeitura evangélica queria desmontar o mar. Assim, a ideia era transformar talvez numa igreja, não sei. Projeto de sucesso com a comunidade do mar foi as ações vinculadas com a Escola do Olhar. Exatamente. A Escola do Olhar é um grande projeto educativo que virou referência para o Brasil inteiro, porque eles realmente conseguiram agregar a comunidade, conseguiram trazer a ideia de um ensinamento que não necessariamente é formal, então eles trazem pessoas da comunidade que sabem, sei lá, pô, a tia fulana faz um acarajé incrível, vamos trazer ela para falar sobre isso, sobre metodologia a partir disso. Então, o MAR realmente, com a Escola do Olhar, inovou, construiu um projeto, inclusive de uma escola que hoje existe sem o MAR, se fosse o caso, né? Se fosse preciso. A Escola do Olhar se firmou enquanto uma instituição. Eu trabalhei lá a partir da Universidade das Quebradas, projeto de extensão cultural da UFRJ, em parceria com a Escola do Olhar. Exatamente. Outro projeto incrível, que é a Universidade das Quebradas. Bom demais. Pena que eu não vi tudo isso em meio à fala, porque eu não tinha como ver o chat. Primeiro seminário Estética das Periferias, acompanhei a relação do mar com a comunidade, sim, que a gente falou. Foi bem da hora as oficinas. Lista de presença, que entrega linda, arrasou. Aí os nossos educadores, né, puxando o saco, mas amanhã todo mundo trabalha, hein? Nada de folga. Ana, obrigado. Ju. Bom, gente, acho que é isso. Tem aqui outro da Ju. Outro modelo que foi sucateado até ser descontinuado e agora está retornando com a Tânia Queiroz de novo é a Casa França Brasil. Lembro que ele tinha muita disputa com relação ao espaço, mas tinha uma presença forte educativa. Pois é isso. Eu sempre falo da Tânia na minha formação porque a Tânia me iniciou nesse mundo da arte e educação porque ela me deu a primeira oportunidade de trabalho. Então, sempre falo da Tânia com muito carinho, não só porque ela me formou no Parque Lage, mas porque realmente o trabalho que ela faz é lindo, incrível, importante para a cidade. Assumiu a Casa França como diretora, né, se eu não me engano, e agora ela assumiu como diretora interina, eu acho, de educação, ou coordenadora interina de educação no Parque Lage, que é uma coisa que eu vinha falando com os meus amigos, de como me dava uma angústia frequentar o Parque Lage hoje em dia, porque virou só uma fila para tirar foto na piscina, né? Enquanto eu fui aluno do Parque Lage e vivi coisas incríveis ali, tive acesso a pessoas tipo Brígida Baltar, sabe? A Brígida foi uma paixão na minha vida, assim, amava a Brígida, o trabalho dela era uma referência na minha vida e pude conhecer a Brígida a partir do Parque Lage, senão de que modo eu conheceria, né? Então, e aí hoje você vai lá e não consegue acessar porque as pessoas ou estão tomando café ou estão fazendo fila para tirar selfie, e acho que essa mudança no corpo de trabalho traz isso para a gente, né? Traz um refresco, um respiro, e a Tânia parece que está lá agora de forma interina, quem sabe a escola volte a ser a escola, que é o que a gente precisa, né? De mais escolas. Marcelo Campos nos une com Tânia e filhos da UERJ, exatamente. Marcelo e Tânia ali. Marcelo, inclusive, acho que orientou a Tânia no doutorado, se não me engano. Tânia Queiroz nos ensinou sobre os muros invisíveis nas instituições, o quanto a arquitetura oponente segrega as pessoas. Perfeito, exatamente isso. Tânia, inclusive, tem um livro, o que as coisas... eu não vou lembrar agora, posso lembrar para o próximo encontro, mas tem um livro que ela usava na mediação Parque Lage que falava sobre isso, que pessoas pensavam, arquitetura também, como segregação e educação como desmonte desses muros mesmo e abertura dessas instituições. Bom, não quero tomar muito mais o tempo de vocês, gente, já deu 8h34. Queria realmente agradecer novamente, reforçar esse agradecimento. É muito bonito ver vocês aqui, espero que vocês retornem para os próximos encontros. A gente criou uma programação realmente ampla, com profissionais muito qualificados para receber vocês, para conduzir essas conversas. Então, peço que vocês façam esse esforcinho, assistam de onde vocês conseguirem, do celular, de dentro do ônibus, fazer uma outra coisa se for preciso, mas participem, não deixem de participar. A lista de presença está ali no chat, vou reforçar para isso. Sempre assinem a lista, porque a partir dela que a gente vai conseguir validar a presença de vocês e, no final, o certificado. Tenho lá o meu Instagram, e-mail para quem quiser contato, né? Eu mandei e-mail para todo mundo para confirmar o dia de hoje, então
Estamos aí com a comunicação aberta, o que for preciso, e vejo vocês na sexta-feira, viu? Obrigado, boa noite, se cuidem.